E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo muito bem. Hoje eu estou um pouco mais abatido porque eu estou meio doente, né? Minha garganta está querendo inflamar, meu corpo está um pouco mole, sabe? Na minha sala hoje está bem quente, na minha cidade hoje está muito quente, olha, eu tô suando aqui. Nós não temos ar-condicionado, mas isso não é um problema. Dou glória a Deus pelo fato de eu não ter um ar-condicionado ainda na sala e poder estar sentindo esse calor, porque isso faz parte do processo. Gente, o vídeo de hoje, ele vai ser um tema que talvez eu vou me emocionar muito, porque só de pensar eu já começo a me emocionar. Peço perdão se a luz estiver refletindo muito no meu óculos, né? Mas eu vou tentar resolver isso nos próximos vídeos, tá? O que eu queria falar com vocês hoje é algo que eu vivenciei há mais ou menos um ano. E desde então eu falo sobre isso com algumas pessoas, eu falei sobre isso com algumas pessoas, eu compartilhei essa história com algumas pessoas, mas parece que ninguém vai entender como a gente entende, sabe? Sabe quando você vive algo e vamos supor que você fez uma viagem, essa viagem ela foi incrível, a água era cristalina, né, da praia que você foi, o resort era incrível, tinha muitas comidas. Enfim, era algo que você não consegue explicar, sabe? Que só a pessoa estando naquele lugar, visitando aquele lugar, ela vai saber como foi. É basicamente esse tipo de experiência que eu queria contar para vocês, que foi uma experiência que eu tive com Deus. Há um ano atrás, eu comecei a passar por um processo, que foi quando eu comecei a entrar em um relacionamento, né? Estar com a pessoa que eu estou até hoje, que é Wagner, meu amor da minha vida. E nesse período eu comecei a viver algumas experiências negativas, sabe, comigo mesmo. Essas experiências elas têm relação a querer ficar com outras pessoas, sabe? Não desvincular a minha vida passada, uma vida que eu tinha anterior, né? Que era ficando com qualquer pessoa e tudo mais. Mas eu sempre tive a preocupação e entendi que pessoa era energia. Então, quando eu fico com uma pessoa, é uma troca de energia, né? Eu estou permitindo que aquela pessoa ela tenha acesso ao meu corpo. Bati no microfone, acho que você deve ter ouvido aí. Então, eu permito, quando a gente fica com qualquer pessoa, a gente dá essa permissão para as pessoas, sabe? Enfim. E aí, nesse período, eu já estava começando a me relacionar melhor com Deus, já estava muito próximo de Deus, sabe? Eu frequentava uma certa igreja, eu frequentei uma certa igreja por mais ou menos um ano, e aí depois eu fiquei um período muito longo sem frequentá-la. Ia de vez em quando, mas sem nenhum vínculo, sabe? Ia para o culto, ouvia o culto, assistia e ia para casa, né? Não trocava conversa com ninguém, eu sempre me mantive dessa forma nos lugares. E aí, perfeito. Em um belo dia, isso foi em um domingo, como hoje também está sendo um domingo, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir, sabe? Eu comecei a sentir algo dentro de mim, um sentimento de... Sabe quando você começa realmente a sentir a presença de Deus? Sabe quando Deus começa a falar com você? Seja através dos louvores, enfim, seja através do céu, de qualquer coisa. Então, tudo me emocionava. A todo momento, meus olhos ficavam lacrimejando, né? A todo momento, eu sentia Deus perto de mim. E esse dia eu estava meio triste, meio abatido, sabe? E aí foi quando eu decidi ir para a igreja. Eu não falei para ninguém, morava ainda com minha mãe, né, com meus pais. E foi quando eu decidi ir para a igreja. Peguei o carro e no caminho eu fui ouvindo um louvor. E aí, de dentro do carro, eu comecei a chorar, eu comecei a me emocionar, fiquei emocionado com o louvor, sabe? E pedindo para Deus falar comigo, de fato. Enfim, cheguei na igreja. Na verdade, eu tinha visto um post, né, da igreja que teria um culto de... eu esqueci como é que eles falam, de revelação, não é bem revelação, sabe? Era um profeta, vamos supor. Eu nunca tinha visto o pastor que pregou naquele dia. E aí eu cheguei no culto e estacionei meu carro, né? O pastor estava de frente da igreja, esse novo pastor, e aí ele perguntou informações sobre o meu carro. Eu passei para ele, mas foi bem rápido, tipo assim, só foi o tempo dele me perguntar e o culto já começar, sabe? Nunca vi esse pastor. Enfim, eu não tinha um relacionamento tão grande com o pessoal da igreja, sabe? Mas a todo momento estava pedindo para Deus falar comigo. E já
quando iniciou o processo de oração não, dos louvores, né? Quando os louvores começou a tocar, eu já comecei a me sentir, sabe, um pouco aquebrantado, um pouco vulnerável, sabe, com a presença de Deus. Então eu sentia realmente, eu pedia para que Ele falasse comigo. E aí pronto, passou o louvor, a pregação, ela iniciou, o pastor falou de coisas importantes, né, que eu não lembro. Eu não lembro quais foram essas coisas que ele falou, mas chegou um determinado momento do culto, que foi quando as luzes se apagaram e a gente começou a cantar um novo louvor. E eu estava com a camisa da própria igreja que estava escrito "Vamos para cima". E aí chegou um determinado momento que o pastor, ele soltou uma revelação para uma irmã, né? Uma pessoa que estava lá na igreja. E essa revelação falou sobre os pais dela, né? Contou a história, enfim, é algo pessoal, mas enfim. Naquele momento eu fiquei admirado, eu falei, meu Deus do céu, imagine se algo desse nível acontecesse comigo, né? E aí foi no exato momento que esse pastor, ele tocou, né? Ele falou, ei, você da camisa, vamos para cima. Ele nem falou meu nome, ele só falou isso. Nesse momento eu já sabia que era comigo porque eu sempre usava aquela camisa, né? Vamos para cima. E minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a tremer. E aí ele começou a falar algumas coisas pessoais sobre a minha vida. Ele disse que o meu pai divino não me entendia. Quando ele falou meu pai divino não me entendia, eu associei a Deus, né? Mas o nome do meu pai também é divino. Aí até ali tudo bem, eu achei que ele, né? E ele continuou. Aí ele começou a falar ele falou assim, que minha mãe, ela tinha Jesus no sobrenome dela, mas que eu carregava Jesus dentro do meu coração, sabe? E naquele momento foi quando eu já me tremi todo, porque o nome da minha mãe é Ivanete de Jesus Rocha Aguiar, né? Ninguém sabe o sobrenome da minha mãe, a não ser minha mãe e as pessoas da família. Ninguém da minha família frequentava a igreja. Não é fácil a gente ter acesso a essas informações, sabe? E aí ele continuou. Ele falou que eu iria elevar o sobrenome Rocha na minha família, né? Que eu iria, enfim, tornar esse sobrenome grandioso. E aí eu percebi que ele de fato estava falando comigo, sabe? E aí ele continuou. Ele falou meu nome, né? Ele falou, Darlan, para você viver as coisas grandiosas que Deus tem na sua vida, você precisa dar um passo muito maior do que você já tem dado, né? E assim, foi algo muito sobrenatural, sabe? Chorei muito naquele dia, compartilhei isso com alguns amigos, sabe? E aí todo mundo sempre se questionava, mas assim, não, eles pegaram as suas informações, eles gravaram o nome dos seus pais, eles coletaram essas informações com alguém, sabe? Quando alguém tenta explicar algo que é inexplicável, você lembra quando lá no início eu falei, quando você viaja para algum lugar e você explica para alguém, mas a pessoa não consegue entender? É a mesma forma. E desde então, isso martelava na minha cabeça. E eu me questionava, eu sempre fazia essa pergunta. Eu fiquei mais ou menos com isso durante um mês na minha cabeça, perguntando, Deus, o que eu preciso fazer para de fato eu conseguir alcançar esses planos que o Senhor tem para minha vida? E, enfim, a gente precisa entender que nem sempre é naquela hora que as coisas vão acontecer, né? O agir de Deus, ele leva tempo. Então, Deus, ele planeja as coisas na nossa vida bem planejado. Deus não tem pressa de cumprir aquilo que ele já preparou para nós. Então, ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós, porque somos ansiosos, né? Queremos tudo para ontem. Enfim, por que eu quis compartilhar essa história para vocês, pessoal? Porque foi algo que me marcou, é algo que mexeu muito comigo, ainda mexe até hoje. Só para vocês terem ideia, eu sempre tive um relacionamento muito bom com Deus, apesar dos nossos erros constantes, né? E apesar também dos nossos afastamentos dele, mas ele sempre
esteve presente, está presente em minha vida, me conduzindo com segurança para minha casa, me levando com segurança para o meu trabalho, colocando as palavras certas na minha boca, sabe? Eu acredito que eu sou uma pessoa boa, assim como existem milhões de pessoas boas no mundo, né? Então, eu acredito que Deus, ele tem coisas boas para minha vida. Ele tem preparado coisas boas para minha vida. Eu gravei um vídeo, que se eu não me engano vai ser o vídeo 4 aí do canal, que é sobre a gente dar o primeiro passo em algumas coisas. Então, a gente precisa tomar as decisões de fazer as coisas acontecerem. Nada vai cair do céu, né? Nada vai chegar assim do nada pra gente. A gente precisa realmente se esforçar para fazer as coisas acontecerem. E Deus, ele só vai ser a pessoa que vai nos mostrar o caminho. Ele não vai fazer o trabalho por nós, ele vai nos mostrar o caminho. E se a gente souber fazer as coisas bem feitas, vai acontecer. É isso, pessoal. A mensagem que eu queria trazer hoje era essa, sobre a gente acreditar nos propósitos de Deus e de não tentar querer uma explicação ou um entendimento para aquilo que Deus nos fala, para aquilo que Deus nos toca em nosso coração. Como aconteceu comigo, eu tentei compartilhar isso com outras pessoas, achando que eu receberia, né, algum direcionamento sobre. E na verdade as pessoas fizeram foi me confundir cada vez mais, não acreditando, achando, colocando situações que poderiam ter levado até aquele momento e desacreditando do agir de Deus, da força de Deus, do poder dele. Mas enfim, Deus é inexplicável, ele é indescritível. Tem uma música de Gisele Nascimento que é imensurável, que eu sempre escuto ela, que eu sou apaixonado mesmo. Mas enfim, a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês era essa. Eu acho que foi um momento muito íntimo da minha vida, do meu relacionamento com Deus. Mas eu acredito que ele possa trazer algo de bom para a vida de vocês, sabe? Eu acredito que isso possa... Talvez você esteja num momento que você tenha dúvidas sobre os passos que você precisa seguir. Talvez você esteja num momento que a sua fé ela esteja esfriando, que você não acredita mais que coisas boas podem acontecer com a sua vida. Mas Deus, ele tem um tempo para agir, ele tem um planejamento para todas as coisas. Talvez o que acontece de ruim nas nossas vidas é para realmente acontecer. O que acontece de errado é para realmente acontecer. Porque tudo que vai acontecendo nas nossas vidas vai nos aproximar do nosso propósito, vai nos levar ao nosso propósito, né, de fato. É isso. Eu espero que você fique bem. Me desculpe aí pelo choro, pela emoção que eu senti nesse momento, mas é muito difícil a gente não se emocionar quando a gente fala de Deus, né? Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham levado algo para dentro do coração de vocês sobre isso que eu falei. Foi uma experiência que eu vivi e eu quis compartilhar. Espero que isso realmente edifique a sua vida, isso traga clareza para alguma situação da sua vida, tá bem? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.